Ao vivo, ao vivo, ao vivo. E a cores, e se mexendo com a senhorita Aurora aqui na sala, no estúdio 2 para o canal Educação com o tio Flávio. Galera de Ribeiro Gonçalves, boa tarde, Ribeiro, Terra Boa, Ribeiro Gonçalves. O Rio Parnaíba lá em Ribeiro, muitos riachos, Ribeiro tem muito riacho, muita fonte, né, massa. Alô Santa Luz do Piauí, região de Oeiras. Alô São José do Peixe. A galera de Picos, eu acho que de Oeiras para Picos é 80 ou é 90 quilômetros. Vai ali, passa de Gaturiano, desce, mais ou menos, acho que não uns 80 ou 90. De Picos para Oeiras, nossa primeira capita. Vamos lá, seu Jorge. Vamos lá, Jorginho, lindo. Ai, seu Jorge, lindo, lindo. Olha, eu coloquei assim, havia certa autonomia em relação à Inglaterra. As colônias tinham um governo próprio, numa boa, numa nice. A Inglaterra tinha muitos problemas, eu vou botar quando? Ó, no século XVII. E esses problemas do século XVII resultaram em um controle menor. Por isso essa autonomia. Numa boa, numa nice, viu? Resultou num crescimento econômico, você vai ver o comércio triangular nos próximos slides. E notadamente havia diferenças entre o norte e o sul. E daqui a pouco a Inglaterra vai querer controlar as 13 colônias. Quando ela quiser, as 13 colônias não vai aceitar, vai nada, velho. Vai dar um fatality, um choque aí, viu? Então tá aí um cenário das 13 colônias. Eu vou primeiro para o chamado comércio triangular. As 13 colônias iam até as Antilhas e pegava o rum, o melaço, né? Elas iam até as Antilhas e pegavam o melaço aqui, ó. As Antilhas aqui, ó. Tá aí, ó. Pega o melaço, melaçozinho. Produz bem aqui a rum montila, o rum. E eles sabiam que os chefes africanos aceitavam o rum na troca por escravos no continente africano. E tecidos e tabaco também, viu? Tecidos e tabaco também. Fumo. Depois eles traziam, vendiam com doces lucros os escravos nas Antilhas, ou vendiam os escravos no sul das 13 colônias, e com o lucro, ó, comprava mais melaço. Ia para lá e essa brincadeira se perpetuava. Ah, papai! Tio, a Inglaterra não reclamava? Olha, a Inglaterra fazia vistas grossas. De vez em quando os colonos precisavam comprar uns produtos ingleses também para trocar por escravos na África. Tecidos, que vinha da Inglaterra. Ah, papai! Então, olha, tecidos, trigo, peixe, trocado por melaço, comprava melaço. Ia vender lá no continente africano, ó. Barris e barris e barris para serem trocados por escravos. Vendia os escravos nas colônias do sul e nas Antilhas. Pegava de novo mais rum, mais melaço, transformava em rum e ia para a África. Trazia os escravos, trocava por melaço, fazia o rum e ia para a África. E essa brincadeira vai resultar em um crescimento de um grupo empresarial, burguês, de dinheiro, de bulufa, de din-din. Cadê, seu Jorge? Cadê? Tá do outro lado. Vou passar. Tá aí o comércio triangular, as 13 colônias participando dele ativamente, olha. Rum, armas e tecidos para a Costa do Marfim e a Costa do Ouro. Escravos, Jamaica, Cuba, essa região toda, Porto Rico. Vendiam escravos também no sul das 13 colônias. Levava o melaço para produzir mais rum. E essa brincadeira dava real que só. Real. Passando, o comércio triangular proporcionou certo desenvolvimento econômico às 13 colônias.
e vão enriquecer a burguesia. Isso é importante, ó. Burguesinha, 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 só filé. Os ingleses não conseguia ou não queria conter essa brincadeira. Mais tarde, essa burguesia rica, liberal, ilustrada, vai dizer: eu não aceito ser submisso à Inglaterra de forma nenhuma. Eita, papai. Show, velho. Tá aí o chamado comércio triangular. As questõezinhas. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses perseguidos por suas ideias e por suas crenças religiosas abandonaram a Inglaterra e fixaram na costa leste do norte. Fundaram as primeiras colônias. A colonização inglesa nessa região foi facilitada pelo quê? A colonização inglesa, galera de Santa Luz, foi facilitada com o quê? Ou pelo quê? Melhor dizendo. R$ 1 na tela, seu Jorge. Ao vivo, vamos lá, vamos lá. A colonização foi propagada pela propagação das ideias iluministas? Não, porque o iluminismo é só no século XVIII. Está errado. Pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à opressão que havia na metrópole? Opa, certo. Eles vinham com o sonho de liberté. Pelo abandono daquela parte por parte da Espanha, nem ocupou, né? Que então atuava no eixo México-Peru, é verdade, mas o que principalmente facilita a colonização inglesa é o sonho de liberdade. Eles estão vindo muito mais por causa da perseguição, opressão que há na Inglaterra, do que pela ausência da presença de espanhóis no território. Possibilidade de explorar grandes propriedades, ainda não. Consciência política dos colonos treinados nas lutas coloniais, vai demorar um pouquinho ainda essas lutas. Então é letra B de bom aluno. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de áreas com características diversas. Com relação às colônias do Sul, baseava-se na economia familiar? Não. Baseava-se na economia escravista, certo? Voltada para o mercado externo, certo? Como produtos como tabaco e algodão, certo? Corretíssimo, galerinha. Aí é o Sul, ó. O Sul é monocultor, exportador, escravidão. É o Sul, galerinha. Aí é o Sul. Sul do Zé Uá. Primeiro grande polo industrial, vai ser mais industrializado o norte. Mão de obra assalariada é mão de obra escrava. Portanto, letra C de sabido na questão 2. Questão 2 sobre a colonização do norte e do sul.
Ao longo da história da humanidade, as perseguições aos opositores de regimes políticos autoritários têm sido a marca de várias sociedades. No século XXI, as guerras à intolerância religiosa e étnica e as desigualdades socioeconômicas que separam ricos de pobres acabam forçando grandes contingentes a mudar de país e de vida. No século XVII, uma região do planeta serviu de abrigo para uma população que era expulsa dos campos e perseguida no seu país de origem, que era a Inglaterra. E já vou lhe dizer que essa região foi a América do Norte. Tudo bem? Essa região se tornou uma área de refúgio para os colonos que fugiam da Inglaterra de toda forma de intolerância e perseguição. Eu vou passar, tá bom. Então veja, as 13 colônias tinham um alto governo, mas predominava nelas um povoamento no geral. Vai haver um fortalecimento do mercado interno, massa, né não? A Inglaterra não se metia muito, né? Deixava muito de certa forma, liberdade. A liberdade era religiosa também. Como não havia ouro, a Inglaterra deixou muito a lavanter, muito a avanter. E como tinha um clima muito parecido com a Inglaterra, não havia muitos atrativos que pudessem os ingleses quererem controlar por completo, né? Controlar por completo. Volto sim, só um minuto. Aí, teve um bocado de guerra na Inglaterra, viu? Deixa eu colocar, século XVII, teve guerra em 1642 a 48. E depois de novo. Meio mundo de gente fugiu, vinha para as 13 colônias buscar uma vida, e a Inglaterra, diante dessas guerras, não tinha a capacidade de controlar as colônias e manter o arroxo, a rocha. Eu vou voltar aqui para fazer o print da questão número 1 e 2. Número 1. Beleza. Não fique triste, não.
Você me vê em paz. Quero dizer bem feliz, junto do meu outro rapaz. Beleza, vou passar. Pam, pam, pam. Assim, ó. Olha, essa obra aí é atribuída ao Benjamin Franklin. No Piauí já é um prenúncio da necessidade de se unir para romper. Olha aí, ó. Ou a gente se une, ou nós vamos morrer. Notadamente, é de 22 anos antes da independência, mas já estava visto. Ou se une, ou vamos morrer. Vai ter uma guerra. Deixa eu voltar. Vai ter uma guerra entre a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos. De novo, Guerra dos 7 Anos. Vão ser um conflito disputando vários territórios, mas que acabou com a vitória da Inglaterra. E a vitória da Inglaterra resultou em assinar um tratado reconhecendo que os ingleses teriam as terras além dos Grandes Lagos. Aí, olha, a França foi a prejudicada militarmente, vai ficar com raivinha, mas ela gastou muito dinheiro aqui, vai ser um dos fatores da crise econômica que resultou na Revolução Francesa. E a Inglaterra também gastou muito real, muita libra esterlina. E agora ela diz, olha, como as colônias vão ganhar depois, porque vão ter mais terras para explorar, é justo que vocês paguem os impostos agora. Ah, papai! Como é que eu tive livre a vida inteira e agora eu vou ter que pagar imposto, velho? Ah, derrota, viu? Ah, derrota, meu amigo. Vou passar, galerinha, vou passar. Então, eu estou colocando bem assim, ó. Depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai querer fazer um arroxo colonial, dizendo ela que estava em crise e que precisava agora começar a cobrar impostos. Ora, como é que eu fui livre? Libertei, alavancei a vida inteira e agora os caras querem cobrar imposto de eu? Não aceito não, velho. Não aceito não. Alô, senhora Sobreira, boa tarde, viu? Eu não aceito não. Então eu botei assim, ó. A Inglaterra estabelecia a obediência ao pacto é novidade, porque ele não havia sido imposto nem cobrado. Vai proibir representantes das colônias na Inglaterra, nossa, e vai começar a impor um bocado de lei, mandando tropas. Ou seja, a Inglaterra estava agora querendo que as 13 colônias fossem colônia de verdade, viu? De verdade. Vai começar a ter o arroxo. Arrocha assim, ó. Lei do açúcar, lei do selo, obriga os colonos a alojar as tropas inglesas. Lei do chá. Você vai ver já essas 4 leis. Mas, no geral, você tem que entender que a Inglaterra agora está buscando exercer um efetivo controle sobre as 13 colônias e fazer com elas aquilo que os portugueses faziam com nós. E explorava nós, velho. Explorava nós. E arrocha exploração, né? E respeita exploração. Era um arroxo, viu? O massacre de Boston. Tropas inglesas desferindo sobre uma reunião de colonos. Meu Deus do céu! Isso era divulgado nos jornais, galerinha. Imensamente publicado nos jornais. Respeite publicação nos jornais.
Aí vieram os ingleses, tem um soldado inglês, um nobre inglês. Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. Aí as colônias vão dizer, velho, esses caras não querem nosso bem, não, velho. Eles não querem nosso bem, ó. Olha aí, ó. Lei do açúcar. Proíbe a importação de rum pelos colonos. Proíbe a importação de rum e vai cobrar uma taxa sobre o melaço que não viesse das ilhas inglesas. Ah, papai. Eita, no piauiês, produzir montila vai ficar mais difícil, viu? Para trocar por escravo na África vai ficar mais difícil. Lei do selo, absurdo. Era uma espécie de um imposto sobre todo documento que você tivesse nas Américas, jornal, livro, anúncio, cartas do jogo de baralho, tudo isso tinha que ter agora um selo britânico. Eita, os colonos não vão gostar disso. Mais ainda, olha, eles eram forçados a alojar as tropas inglesas enquanto elas permanecerem em solo e lhes garantir alimentação. Olha, é quase você chegar para a mulher e dizer, ei, minha velha, junta os panos de bunda, junto. Vamos embora. Os homens estão mandando nós sair, vai chegar, eu vou ficar aqui em casa com esse tanto de macho aqui olhando minha família, vou nada. Velho. E o Dom João fez algo parecido no Brasil, quando ele chegar no Brasil. O Dom João vai confiscar as casas dos súditos em favor de nobres portugueses. Era parecido, né? É uma medida autoritária. Aí veio a famosa lei do chá, que garantia o monopólio da venda do chá a uma empresa inglesa. Só ela poderia vender, não poderia trazer mais da Índia outros que não fossem dessa empresa. E os colonos já estavam indignados depois do massacre de Boston, se fantasiaram de índios e extraviaram 2 navios lotadinho até o tutano de carregamento de chá. Ih, Maria! Festa do chá de Boston. Rapaz, a Inglaterra não vai gostar. E os comerciantes ingleses vão odiar. E vão aplicar as chamadas leis intoleráveis. Leis intoleráveis. Perfeito? Seu Jorge, deixa um realzinho na tela aí, seu Jorge. Não, ontem eu tomei uma cervejinha, meio-dia, antes do almoço. Aos vivos? Vamos lá. Pegar aqui a canetinha, vem cá, minha filhota. Olha aí a famosa lei do chá. Ela vai ser revogada 1 ano depois. A lei do selo, ó. 1 ano depois, ó. Ela é de 65 e vai ser revogada em março de 66. Causou protestos generalizados, violência em 1.
Boicote completo aos produtos britânicos. O problema é esse daí, ó. O boicote causou grande interrupção no comércio entre Londres e os Estados Unidos e deu o primeiro gostinho do crescente poder econômico das colônias. Um ano depois, a lei foi revogada. Foi um grande sucesso para os Estados Unidos e um mega fracasso para o parlamento inglês. Tá aí, olha, o funeral da Miss America Stamp, a Miss Lei do Selo, que era vista como absurdo, viu, galerinha? Absurdo. Tudo agora. Você vai jogar baralho, não tem um bocado de cartas de baralho? 58? Todas tinham que ter um selo, cada um era R$1. Então, diante disso, o arroxo colonial, abusos da coroa britânica, as ideias iluministas propagando um sentimento anti-britânico e de se emancipar, as elites locais, a burguesia disse, nós vamos tomar o poder, porque nós estamos nos desenvolvendo e a Inglaterra não quer deixar. De novo, nós estamos querendo prosperar e eles são um empecilho. Eles não querem deixar nós. Eu não aceito. Contra isso. Então, aqui é a chamada festa do chá de Boston, que a coroa inglesa vai reprimir violentamente, né? O parlamento concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais. Muitos eram personalidades inglesas, ricos, né, da Inglaterra. Os rebeldes norte-americanos, prejudicados, se disfarçaram de índio e extraviaram 2 navios que estavam lotadinho de chá. Ah, papai! Chama Festa do Chá de Boston, The Boston Party Fest. Ah! Meu parente, a Inglaterra ficou com raivinha, galerinha, olha. O extravio do carregamento resultou numa reação inglesa, fechou o porto de Boston, exigiu uma indenização e mandou mais militares ingleses. Então já vou lhe dizer que essa parte final aqui, olha, é uma reação, é um sentimento anticolonial, reação dos colonos. E aumenta-se os questionamentos que vinham do iluminismo. Meu parente, nós não aceita não. Sem participação, não aceitamos a tributação, não. Os colonos vão dizer assim, se nós não participamos do parlamento inglês, o que é que leva a nós poder aceitar as leis inglesas? É revolucionário, né, galerinha? Deixa R$1 na tela, seu Jorge. Tropas inglesas enfrentando tropas
das 13 colônias, charge das 13 colônias ridicularizando o chá que os ingleses queriam impor na marra. Deu para ver aí, olha, um índio sendo segurado pelos negociantes ingleses, sendo ameaçados. Aí nós vamos fazer o rompimento, olha. O rompimento vai vir depois do primeiro e do segundo Congresso Continental da Filadélfia. O agravamento do conflito vai se dar por causa que a Inglaterra mandou mais tropas. Então, os representantes das 13 colônias, à exceção da Geórgia, só vai participar do segundo, resolveram dizer o seguinte: brother, nós exigimos o direito de escolher representantes para o parlamento inglês, a fim de poder discutir e votar as leis que eles estão mandando para nós. Sem representação, não aceitamos a tributação. No piauiês, se nós não mandarmos representantes, deputados nossos, nós não aceitamos os impostos de vocês. Eita pílula! Isso é iluminismo, isso é revolucionário. E o pior vem quando sente no bolso, porque os colonos passaram a boicotar todas as mercadorias inglesas. Meu amigo, era uma guerra econômica, um choque, a burguesia daqui e a de lá. Eita, meu parente. A Inglaterra, mesmo diante de tanta pressão e com as exigências dos colonos, não aceitou as exigências das 13 colônias no primeiro Congresso da Filadélfia. Ora, note, a galerinha vai organizar o segundo, rapaz. E o segundo eles vão romper com a Inglaterra. O segundo, eles vão romper com os ingleses. R$1 na tela, seu Jorge. Diante disso, meus pimpolhos, organizou-se o segundo Congresso Continental da Filadélfia, tendo como um dos grandes presentes Thomas Jefferson, um dos pais da independência dos Estados Unidos, perfeitinho, que eu coloquei assim, ó. Thomas Jefferson começa as ações militares. Em março de 75, começa a reunião dos representantes das 13 colônias no segundo Congresso Continental, notadamente com a presença da Geórgia. E aqui eles estão decidindo pela independência. Logo depois, o Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Eram 13 colônias, agora são 13 estados que se uniram na América. Os Estados Unidos da América. E essa declaração foi feita ao 4 de julho, que é a data da independência dos Estados Unidos. Ao 4 de julho. Perfeitinho? Eu coloquei assim, ó. A Inglaterra de pronto não aceitou, vai declarar guerra,
Então nós vamos colocar para ser o comandante em chefe das tropas revolucionárias George Washington, aí numa proposta do Thomas Jefferson. De boa? Tá aí o George Washington nessa imagem, sendo um dos principais ou mais importantes dos presidentes dos Estados Unidos. Vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas vai ser o comandante em tropas, enfrentando, claro, as tropas inglesas. Perfeito? Daí a declaração foi feita, agora vamos pegar em armas e vamos dar um fatality nos ingleses. Parece ser tão fácil, né? É uma guerra que vai durar de 76 até 83, 84, por aí. É uma guerra longa. Vai ter uma importante ajuda dos franceses, de La François. Seu Jorge, deixa R$ 1 aí na tela. Oi, tá não. Em 76, os representantes das colônias se reuniram no segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde se decretou a separação das 13 colônias, com elaboração e contribuição de Thomas Jefferson da Declaração da Independência no 4 de julho. Perfeito. Estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres. Não são mais colônias, são estados livres. Livres e independentes. E toda ligação política entre elas e a Inglaterra, só lembrança, já se foi. E deve esta ser totalmente dissolvida de hoje em diante. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Aquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais ficar, cansei de esperar e esperar. É verdade, ó. As 13 colônias disseram, de hoje em diante, só lembrança. Não aceito mais, não quero mais vocês. Estão rompendo com a Inglaterra. É claro que a Inglaterra não vai aceitar e vai ter guerra, né? Então, eu estou resumindo aqui. Teve o primeiro congresso da Filadélfia, declarou os direitos dos colonos, eles queriam o fim das leis intoleráveis, dos impostos abusivos e que sonhavam com a participação política da colônia na Inglaterra. Só que não, né? Só que não. Aí veio o 2, segundo Congresso Continental, que declarou a independência. Essa independência tem uma mega influência do iluminismo, John Locke, o direito do homem à resistência, à propriedade, à liberdade. E olha os apoios que os Estados Unidos tiveram contra
à Inglaterra? Apoios importantes. Foi o apoio de La François, vai resultar em a França gastar mais dinheiro, viu? Dos Holanda e da Espanha. Todos tinham a Inglaterra como inimigo number one. Bacana? Notadamente, na Guerra das Independências, de 76 a 83, um choque entre os colonos, ou os nacionais, e as tropas inglesas. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, o comandante em chefe do Exército Continental durante a chamada Guerra da Independência dos Estados Unidos da América. Tá nascendo aí ele, né? Tá nascendo aí ele. Seu Jorge, deixa um realzinho na tela. De quem gosta de mim, não vai ser fácil, eu sei. Eu já procurei, não encontrei, meu bem. Essa imagem clássica, né, mostra aqui o Thomas Jefferson ao centro da imagem. Declaração da Independência, tela de John Trumbull. Retrata o comitê de redação da declaração, apresentando seu trabalho para o Congresso Continental e dizendo: nós não aceitamos mais ser colônia, estamos independentes da Inglaterra. O ninja principal aí é Thomas Jefferson. Ele depois seria eleito presidente dos Estados Unidos. Perfeito? Tá aí o povo comemorando em uma imagem tardia, mas evidentemente que antes de o povo comemorar, nós tivemos um choque, nós tivemos uma guerra, um conflito entre os ingleses e os colonos. Para fechar essa temática, olha, as ideias iluministas propagavam as ideias de liberdade. É dela que vem a ideia: sem participação, não aceitamos os impostos de vocês, não. Sem participação, não aceitamos tributação. A união das 13 colônias em luta contra a opressão inglesa. O primeiro congresso não rompeu, mas foram mantidas as arbitrariedades e foi necessário o segundo congresso, que finalmente eles assinam a 4 de julho a Declaração da Independência dos Estados que se uniram nas Américas. Estados que se uniram nas Américas. Eita, rapaz. Tá aqui. Sabe quem ajudou os colonos americanos? Os franceses. Aí você deve lembrar que a França tinha perdido a Guerra dos 7 Anos. É como se os franceses, ajudando os colonos americanos, se vingassem da Inglaterra. Ah, papai!
navios de bandeira britânica, navios de bandeira francesa, olha aí, ó. François, ali é François também, ó. Mais uma vez, tropas das 13 colônias dos estados, tropas inglesas do outro lado. Tá aí o primeiro congresso, a declaração da independência dos Estados Unidos. Essa imagem aí é George Washington, vai ser o primeiro presidente. E veja que os Estados Unidos vão ter logo logo a sua primeira Constituição. Todos são criados iguais e são dotados por Deus de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Isso é iluminismo puro, ó. Para garantir esses direitos, são instituídos governos entre os homens, um contrato social. Então, os Estados Unidos têm essa mesma Constituição até o ano de 2022. Esse espaço de tempo é de 235 anos, eles têm a mesma Constituição. É mesmo, a mesminha. Nós, we, the people, nós, o povo dos Estados Unidos. Ei, eles romperam com a Europa porque eles proclamaram a república, olha. Eles romperam com o modelo europeu porque eles proclamam a república. Lembra que a Europa é governada por reis, e aqui não, vai ser um presidente da república, eleito para um mandato de 4 anos, pode ter uma reeleição, e o presidente vai ser o chefe de um dos poderes, o executivo. Notadamente, os Estados Unidos mantêm o federalismo, que eles já tinham na prática, agora vão ter em lei. E o que é o federalismo? A autonomia dos estados e dos municípios. São unidos, mas autônomos. Unidos, mas autônomos. O direito à liberdade, o direito à prosperidade, o direito à felicidade, a igualdade jurídica, que é a igualdade perante a lei, não é uma igualdade econômica, viu? A burguesia odeia a igualdade econômica. O direito de manter os seus bens, como, por exemplo, os escravos. O Estado não pode se intrometer na propriedade, que é um bem inviolável. E o voto, no início, era um voto só para os ricos. Era um voto censitário. Então, essa Constituição foi mudada, mas ela é a mais antiga, ela é a única dos Estados Unidos e está vigente até hoje, viu? Até hoje. Seu Jorge, deixa um realzinho que eu vou botar um real de água aqui nessa tela.
Beleza. Beleza de Creuza. Trilhando uma das mais sangrentas lutas pela própria liberdade, a bandeira foi levada por patriotas pelas 13 colônias, resultando na expulsão dos ingleses. O evento vai influenciar a Revolução Francesa e vai marcar o início do caráter expansionista dos Estados Unidos. Está aí essa tela de Emmanuel Lotzer mostrando George Washington atravessando o Delaware, que é já o prenúncio de uma expansão dos Estados Unidos. Prenúncio de uma expansão do ZEUA. Tá aí mais uma vez, repetindo para você o primeiro e o segundo congresso, a declaração, depois a guerra, a Constituição, características da Constituição importantíssimas até hoje. Todos os cidadãos são criados por Deus e são dotados por ele de certos direitos fundamentais. O direito à propriedade, à liberdade e à busca da felicidade. Isso é iluminismo, viu, velho? É iluminismo. Vamos ver se tem uma tarefinha aí, velho? Aqui é um resumo, ó, o sentimento anti-britânico, o direito de rebelião que vem lá do iluminismo, uma ajuda alienígena, vai ser francesa, espanhola e holandesa. A Constituição implantou o federalismo até hoje e se torna um exemplo para nós. Olha aí, um exemplo para nós. Então, a Inconfidência Mineira, Tiradentes e companhia, eles bebiam na Revolução Americana. Depois, a Revolução Pernambucana de 17 também bebe na independência dos Estados Unidos e a Confederação do Equador da mesma forma. 17. E a Confederação do Equador da mesma forma, só que era romper com o Império do Brasil agora, né? Imagine se o Nordeste ficasse independente. Beleza, beleza de Creuza. Deixa eu ver quem está ao vivo. Santa Luz, São José do Peixe, Ribeiro Gonçalves. Alô, galera de Picos. O Destino Manifesto, aí já são eventos do século XIX. Eventos do século XIX, quando o Sul fez uma guerra contra o Norte. Vamos para a nossa tarefinha, olha. Aqui nós temos duas questões que eu acho que são mais tops. São mais tchan. É a 1 e a 6. Aponta ideias iluministas que influenciaram a independência das 13 colônias inglesas. Aponte ideias iluministas que tenham influenciado a independência do ZEUA. O que foi a festa do chá de Boston? Questão mais decoreba. O que foram as leis intoleráveis? Também decoreba. O que determinou o segundo congresso? Aí dá para diferir do primeiro, né? Do primeiro. E por último, a Constituição dos Estados Unidos. Ele quer que você caracterize ela, alguns aspectos importantes dela. Porque afirma-se que a independência do ZEUA influenciou as colônias americanas em movimentos de luta por liberdade. Show, seu Jorge, show, 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 show. Deixa um realzinho na tela aí, seu Jorge, per favor, em italiano.
Eita, senhora Aurora. Assim mesmo, assim mesmo. Galerinha, nós estamos encerrando nossa jornada da aula de hoje. Vê se ainda tem mais questão. Tem, ó. Estabeleceram-se ali pequenas propriedades que produziam, a princípio, para a sua subsistência. E pouco a pouco para as plantações escravistas do sul do país e para a área das Antilhas. A produção não foi típica de plantation, mas diversificada: madeira, cereais, manufaturados, têxtil. O que é mais importante, os lucros tenderam a se concentrar na colônia. Os lucros tenderam a se concentrar na colônia. Isso é uma colônia inglesa na América do Norte, aí são as colônias do norte. Portanto, aí seria A de aprovado na questão de número 7, meus pimpolhos. Tá bom, né? Tá bom. Tá beleza. Olha, fizemos uma viagem aí. Primeiro, pelo início da ocupação das terras das 13 colônias, como é que se formaram elas, basicamente como elas se tornaram prósperas e a Inglaterra não ligava no piauiês, como a Inglaterra depois vai querer arrochar e elas, influenciadas pelo iluminismo, vão dizer: nós não aceita não. E fizeram uma revolution, que é chamada Revolução Americana. Um grande abraço, um cheiro na caixa do oi, até a próxima semana, galera. Tchau, tchau, tchau. Valeu, povo.